em seu meu prazer. Aleluias. Pai, nós não precisamos ser reconhecidas por ninguém. A nossa glória é fazer com que conheçam a Ti. Espírito Santo de Deus, que possamos olhar para o alvo que é Cristo, que possamos olhar para Ti, Jesus. A palavra diz que aqueles que olham para Ele estão radiantes de alegria. Quando nós olhamos para Jesus, o nosso rosto, ele resplandece a glória de Deus. Eu lembro que quando eu estava no mundo, o meu olhar era um olhar de sedução, era um olhar diferente. Não era o olhar que eu tenho hoje, um olhar de pureza, um olhar que reflete a identidade de Jesus, sabe? Quando nós começamos a refletir a identidade de Jesus, é quando nós realmente estamos com a identidade firmada nele. É quando nós realmente sabemos quem nós somos, temos uma identidade firmada nele. Sabe, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando uma pessoa se converte, o olhar dela muda. Porque o novo homem, ele tem o olhar de Cristo, ele tem a mente de Cristo. E você pode, às vezes, se sentir até culpada, se sentir até mal por, às vezes, não conseguir ter essa identidade firmada, por, às vezes, não conseguir ter esse olhar de pureza, mas, minha irmã, eu quero te dizer que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E, além disso, tem pessoas que sabem qual é a sua identidade. Ah, minha identidade é ser filha de Deus. Mas será que você vive como filha de Deus? Existem mulheres que sabem, mas não recebem. Porque a graça, ela nos está disponível. A identidade de filhos está disponível. Mas os israelitas, os hebreus, quando eles saíram do Êxodo, quando eles saíram do Egito, eles não tinham uma identidade firmada ainda. Eles ainda tinham uma mentalidade de escravos. Sabe, quando eu me converti, eu ainda tinha uma mentalidade de escrava do pecado. Porque nós achamos que o pecado nos domina. Qual é o pecado que tem te dominado, que você não consegue se abster dele? Que você não consegue abrir mão? Tudo aquilo que nós não conseguimos abrir mão nos aprisiona. Existe uma diferença entre ser liberto, ser livre. Deus nos faz livres quando nós nos tornamos novos homens, novas criaturas. Nós somos livres. Nós somos libertos, mas nós precisamos receber aquela liberdade. Existe uma liberdade que Cristo nos dá quando nós somos novas criaturas. Mas a Tânia Teresa fala isso, que você precisa deixar a sua cruz e seguir Jesus. Existe uma liberdade que parte de uma decisão diária. Não adianta você orar, pedir para o Espírito Santo, me liberta, ele vai te libertar. A libertação, ela nos está disponível. Porém, existe uma libertação que ela parte de uma decisão sua. Uma decisão de você dizer assim, amanhã, hoje mesmo, eu não vou mais me submeter a um relacionamento que me prende. Eu não vou mais me submeter à compulsão alimentar, porque eu sei que eu vou engordar. Sabe, nos últimos acontecimentos, o que estava acontecendo comigo agora, que o meu amigo faleceu, e eu fiquei muito mal. Ontem eu já tava me sentindo inchada. E aí eu fui sair com meu marido pra gente comemorar 1 ano de casamento. E eu olhei no espelho e eu já comecei a me sentir gorda. E Satanás, ele faz isso. Ele começa a dizer, como eu falei pra vocês, a voz de Satanás não é em terceira pessoa, é em primeira pessoa. Ele fala, eu sou gorda, eu tô tão gorda, ai, eu tô muito inchada, ai, eu tô muito feia. Você pode perceber, irmãs. E aí ontem eu enganei ele. Ele tentou me enganar, mas eu enganei ele. Eu falei assim, eu tô linda. Eu sou mais preciosa que joias raras. Eu tô linda, não tô gorda. Isso aqui eu posso ir na academia e num instante isso aqui melhora. Eu tô só inchada porque eu comi besteira esses dias. Mas eu tô bem. Eu vou continuar. E até perguntei pro meu marido, eu falei, amor, tu acha que eu engordei? Aí ele disse assim, você engordou um pouquinho, mas tá melhor do que antes, porque eu tinha emagrecido 3 quilos no jejum de Daniel que eu fiz em janeiro. E aí, nisso que eu emagreci 3 quilos, ele disse que tava muito seca, que ele não gostava.
E aí, pronto. Só de falar com ele, às vezes, se você falar com seu marido, seu humor já vai melhorar, porque eles colocam a gente lá em cima, para a honra e glória do Senhor. Amém? Então, vamos continuar lendo Êxodo. Eu quero ler Êxodo com vocês, porque uma revelação assim tão extraordinária que o Senhor tem me dado de Êxodo, que eu fiquei assim impressionada. Impressionada. Lá em Êxodo, no capítulo 12, a palavra vai falar sobre a Páscoa. E a palavra diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano de vocês. Prestem atenção. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. Gente, antes, no início desse ano, eu falei, eu vou ler a Bíblia inteira esse ano. Aí eu li em janeiro, eu terminei Gênesis e li alguns Salmos e li Mateus e estava lendo tudo ao mesmo tempo. Mas quando você lê muitos capítulos em um dia só, você pode até ter uma revelação, mas é mais desafiador. Porque hoje em dia nós temos muitas demandas. Então, eu aconselho você a ler pelo menos um capítulo por dia. E às vezes tem mentoradas minhas que elas chegam para mim e dizem assim: Lorena, eu começo a ler a Bíblia, aí eu passo 2 semanas lendo bem a Bíblia e depois eu paro de ler. Por quê? Porque não teve uma rotina sustentável. E aí eu construí com ela uma rotina sustentável. Olha, você vai fazer isso aqui para você conseguir manter a constância na leitura da Bíblia. Nós estabelecemos uma rotina que ela conseguisse sustentar ao longo do tempo. Bom dia, mãe. Uma rotina que ela conseguisse sustentar ao longo do tempo, para que ela não começasse a ler a Bíblia empolgada, porque empolgação, motivação não se sustenta ao longo do tempo. Você precisa construir um hábito, você precisa construir a disciplina. Então, o que eu faço? Eu li o capítulo 12 ontem. E Deus me deu uma revelação dos 2 primeiros versículos. E aí eu escrevi aqui no meu caderno, escrevi aqui 2 páginas sobre 2 versículos. Então o Senhor, Ele quer nos revelar a sua palavra. E nós precisamos estar atentas ao que o Espírito diz às igrejas. Precisamos estar atentas. Porque se você quiser ler a Bíblia inteira em um ano, você não vai conseguir ter a revelação de 2 capítulos e passar 30 minutos escrevendo sobre 2 versículos e passar 30 minutos escrevendo sobre 2 versículos. O Senhor quer nos revelar a sua palavra, aleluias! Porque existem pessoas que não conhecem a palavra do Senhor. E as pessoas que não conhecem a palavra do Senhor, elas precisam ouvir o que você carrega de Deus. Elas precisam ouvir aquilo que Deus te revelou. Você é uma Bíblia ambulante. Tem pessoas que não têm acesso, tem pessoas na África que não têm acesso à Bíblia. Tem países que não têm acesso à Bíblia, que não pode. Uma amiga minha é missionária e ela foi para a África ano passado. Ela vai para a África esse ano, para a honra e glória do Senhor. Aleluias. E ela pediu pra gente doar Bíblias, sabe? Ou doar dinheiro para comprarem Bíblias. Porque lá eles não tinham acesso, sabe? Quando a gente começa a pensar dessa forma, a gente começa a agradecer por poder ter o privilégio de abrir a palavra de Deus. Não deixe a preguiça te dominar, porque o sentimento da preguiça ele vai vir. Eu sinto preguiça todo dia de ler a palavra de Deus. Vocês acham que eu também não sinto preguiça de ler a palavra de Deus? Mas eu me obrigo a ler a palavra de Deus. Quando eu não leio a palavra de Deus de manhã, o dia não rende da mesma forma. É incrível. E isso é dependência do Senhor. Nós não dependemos mais de pessoas, nós não dependemos mais do marido, nós não dependemos mais de ficante, de namorado, porque eu passei minha vida inteira dependendo de homem.
Passei minha vida inteira dependendo de relacionamento. Emendava um relacionamento atrás do outro. Porque eu não conseguia ficar sozinha, não conseguia ficar solteira só na presença de Deus. Foi quando Deus falou: você agora vai ser dependente só de mim. Você não era dependente emocional porque você não dependia de mim. Agora você vai depender só de mim. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Deus. Então, voltando lá à nossa Bíblia, eu vou ler de novo, porque o Espírito quis falar isso aqui para vocês. A palavra diz assim, lá em Êxodo, para quem chegou agora, lá em Êxodo, no capítulo 12, a palavra diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão no Egito: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Digam a toda a comunidade de Israel que no 10º dia deste mês, todo homem deverá separar um cordeiro ou um cabrito para a sua família, um para cada casa. O contexto daqui era da Páscoa. Eles iam celebrar a festa da Páscoa. E a Páscoa era o quê? Era a celebração da libertação do povo do Egito. E ia acontecer a 10ª praga também. Mas o que me chamou a atenção é que Deus muda o calendário. Anote aí. Deus muda o calendário de quem ele liberta. O Senhor disse: este deverá ser o primeiro mês do ano para vocês. Aquele seria o primeiro mês do ano para eles, porque o Senhor havia concedido a eles uma nova estação, uma nova forma de viver. Meu pastor, ele está fazendo pregações sobre uma nova vida em amor. Como que o cristão, ele deve se comportar depois de se tornar um novo homem. Porque muitas vezes nós nos tornamos novas criaturas, mas nós continuamos com os mesmos comportamentos do Egito. Nós estamos acessando a Terra Prometida, estamos no deserto, mas a gente não quer passar pelo deserto, a gente não quer se submeter ao deserto, a gente não quer se submeter ao processo. Mas isso é clichê, mas é muito verdade. Você só acessa a Terra Prometida se você passar pelo deserto, se você se submeter ao processo. O velho homem deveria ficar para trás na situação da Páscoa. No Egito, quando o Senhor restaura a nossa identidade, é preciso que vivamos de acordo com a nova identidade que o Senhor nos deu. Você tem vivido conforme a identidade que o Senhor te deu? Você sabe que é filha, mas você também tem vivido conforme a identidade de filha de Deus? Muitas vezes temos comportamentos que nos remetem ao Egito. Ser impaciente, ser grossa, ser rixosa com o marido. A palavra fala que é melhor morar no deserto do que conviver com uma mulher, com uma esposa rixosa, com uma esposa grossa, com uma esposa impaciente. Impaciência é manifestação do orgulho. O orgulho tem 23 manifestações. E a Priscila já sabe, porque ela está na mentoria Restauração. E eu já dei uma aula sobre manifestações do orgulho na mentoria. E se eu falasse aqui para vocês, vocês iam ficar chocadas. Como o povo diz, né? Porque existem manifestações do orgulho. Insegurança é manifestação do orgulho. Impaciência é manifestação do orgulho. E aí eu vejo muitas mulheres dizendo: eu não sou orgulhosa. Eu não sou orgulhosa. Porque pensa que o orgulho é só você ter um senso de superioridade. Exatamente, Priscila. São 23 manifestações do orgulho. Inveja. Todo mundo sente inveja. Ai, eu não sou uma pessoa invejosa, mas todo mundo me inveja. Gente, inveja é normal. É um sentimento normal do ser humano. E existe o espírito demoníaco da inveja, que ele potencializa o sentimento que há em nós. Fiquei chocada que achava que eu não tinha. Exatamente. Todo mundo, eu também. Quando eu assisti a primeira vez essa aula sobre manifestação do orgulho na mentoria da minha mentora, ano passado, eu coloquei tanta coisa, tantos comportamentos orgulhosos, e eu quero dizer uma coisa com muito amor. Até Jesus voltar, você vai precisar tratar o orgulho no seu coração. Porque são sentimentos que sempre vão vir.
Mas a diferença está em como nós vamos ter a reação, em como você vai reagir em relação àquele sentimento. Se você sentir inveja, aí Satanás fica na sua cabeça. Você já tem a inveja ali. Porque você não. A inveja é um sentimento que você tem quando você não rompe. Por exemplo, eu sinto inveja da Priscila porque ela é fisioterapeuta, ela tem a clínica dela, então eu tenho inveja porque minha empresa ainda não está constituída. Então eu tenho inveja da Priscila. Só que aí Satanás vai fazer o quê? Quando ele vê que você, quando ele percebe? Porque Satanás ele não pode ouvir o que está na sua mente, mas ele vê o olhar. Você já percebeu o olhar de uma pessoa invejosa? Dá pra ver no olhar. Ela tem um olhar assim, um olhar de inveja, eu não sei nem imitar. Então, a pessoa que é invejosa, Satanás ele vê o olhar dessa pessoa. E aí o que ele faz? Começa a falar mal da Priscila na minha cabeça. Eu tô dando um exemplo, viu, Priscila? Não tenho inveja de você, não, minha irmã. Então, ele nos conhece. Exatamente isso. Exatamente isso. E aí ele fica como? A Priscila faz isso e eu não gosto do jeito que ela faz. Aí na igreja, você começa a reclamar dos irmãos da igreja. Essa menina do louvor canta muito mal. Não gosto dela. Não gosto dela, porque ela canta mal, eu canto melhor. Sabe? Então, Satanás faz isso e ele fala em primeira pessoa. Priscila, rindo. Glória a Deus, minha irmã. E nós somos mulheres curadas. E o que uma mulher curada faz? Tá repreendido em nome de Jesus esse pensamento. E confessa, viu? Sempre quando eu sinto isso, eu confesso pro meu marido. E ele diz assim, amor, eu te admiro porque você confessa o seu pecado. Você não fica no pecado. O pensamento vem e você me fala. E é dessa forma que nós combatemos. E aí você vai também combater com a palavra de Deus. Você vai dizer, maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Eu repreendo em nome de Jesus toda inveja, porque a inveja não vem de Deus. Amém, irmãs? Então, o comportamento de filha não é um comportamento de uma mulher impaciente, de uma mulher orgulhosa. Sabe? Uma mulher que é orgulhosa, que é impaciente, ela é escrava das suas próprias emoções. Paulo diz em Romanos 6, versículo 22. Paulo diz que fomos libertos do pecado e transformados em filhos de Deus. O povo estava sendo liberto da escravidão e transformados em filhos de Deus. Minha mãe, confessando o pecado dela aqui no Instagram. Eu invejo todo mundo que lê a Bíblia todos os dias. É verdade. Minha irmã, e você tem a Bíblia disponível, você tem inúmeras Bíblias em casa, disponível, e às vezes você não lê. E tem pessoas que não têm o acesso à Bíblia que você tem. Amém? Então a palavra diz em Romanos 6, 22, e Romanos, lá no devocional Manhãs de Restauração, que a Thalita está fazendo, nós estamos falando muito sobre o pecado. Eu falo sobre a consciência do pecado. E quando nós lemos Romanos, nós temos a consciência do pecado. E para você largar um pecado, você precisa ter a consciência do que é pecado. Quando você mente, é pecado. Eu sonhei essa noite, quando eu estava no navio, eu pegava sempre uma caneta do navio e trazia para casa. E aí eu tive um sonho agora essa noite, eu lembrei agora, que eu pegava uma caneta do navio, chegava em casa e Deus mandava eu devolver a caneta. Essa caneta não é sua, você está mentindo porque ela não é sua. Dizendo assim, é uma mentira isso, mentira é pecado, eu não gosto de mentira. Devolva a caneta, porque a caneta não é sua, não foi você que comprou. Olha a Thalita dizendo, poderoso esse devocional, é o devocional Manhãs de Restauração. É forte. E foi o primeiro devocional que eu fiz, a primeira mentoria que eu fiz, quando eu estava a bordo ainda. Eu ainda estava estruturando a mentoria e eu fiz esse devocional quando eu estava a bordo, mas foi muito poderoso porque Deus estava esperando um primeiro passo meu para que Ele me tirasse do barco. Amém, irmãs? Então, quando nós somos transformadas em filhas e filhos de Deus,
nós muitas vezes ainda temos uma mentalidade de pecado, ainda queremos mentir. A pastora lá do Sul, ela sempre dá um exemplo que eu gosto de dar aqui também para vocês, é dizer assim, eu tô chegando. Só que quando você tem... Aí quando ela falou isso, eu tive a consciência do pecado. Antes eu não tinha a consciência de que, eu tô chegando e eu ainda tô no closet me arrumando, é mentira. E aí quando eu quero falar isso, o Espírito Santo já diz assim, vai mentir? Por quê? Porque agora eu tenho a consciência de que isso é pecado. E agora eu tô falando aqui pra vocês. Dizer que tá chegando e ainda tá se arrumando é pecado. Porque é mentira. Você tá mentindo. Sabe? Então agora o Espírito Santo sempre vai falar ao seu coração. Ele vai soprar assim, ó. Ei, não mente não, viu? Mas ele não é o acusador, igual Satanás, que diz assim, você tá mentindo, você não é digna do amor de Deus. Sabe? Não é isso. O Senhor, ele fala pra nos confrontar e pra nos convencer da justiça, do pecado e da morte. A palavra diz também lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 16, ele diz assim, vivam como pessoas livres, mas não usem a sua liberdade como pretexto para fazer o mal. Vivam como servos de Deus. E tem outras versões que diz assim, vivam como escravos de Deus. Viver como escravo de Deus não é estar preso em comportamentos destrutivos, vícios emocionais. Compulsão alimentar é um vício emocional, sabe? Que você não consegue largar. Tem coisas que a gente não consegue largar. E isso é coisa do velho homem. Aí tem até uma mentorada minha que diz assim, morre velho homem. Ela fala assim, toda vez que quer vir, quer fofocar, quer fazer alguma coisa que é do velho homem, ela fala, morre velho homem. É isso que a gente tem que fazer, a gente tem que combater tudo que é sentimento, pensamento pecaminoso. Ou ações também, comportamentos que nós temos que não agradam o coração de Deus. A gente tem que combater. Sabe? Às vezes você sabe que você tem aquele comportamento que não agrada o coração de Deus, mas você não sabe como combater. E a forma de combater é com a palavra de Deus. Quando você quiser comer ali compulsivamente, você vai declarar: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E vai para a Bíblia. Quando quiser comer, vai para a Bíblia, sabe? Eu tenho aqui na minha parede escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Porque por muito tempo eu não conseguia combater. Hoje o Senhor já me ensinou como combater. E se eu comer demais, é por falta de vergonha na cara ou porque eu tô com vontade, né? Ontem, por exemplo, tem momentos que a gente pode se permitir. Ontem, por exemplo, eu estava comemorando o meu 1 ano de casada, meu marido estava embarcado quando a gente fez 1 ano, né? A gente fez 1 ano dia 17. E eu não pude comemorar com ele de forma presencial, porque ele estava embarcado. Mas aí ontem a gente foi no japonês e eu comi. Então tá tudo bem. Mas o que a gente não pode fazer é descontar as nossas emoções naquilo, sabe? E dar desculpas. Ah, eu vou comer porque eu tô triste. Ah, eu vou comer porque eu tô cansado. Não, isso não é desculpa, sabe? Não é justificativa. Então, o Senhor ele nos diz para sermos escravos de Deus, porque o escravo de Deus, ele faz a vontade do Pai, que é boa, perfeita e agradável. O escravo de Deus, ele tem livre arbítrio. Nós podemos escolher se nós vamos comer compulsivamente ou não. Nós podemos escolher se nós vamos mentir ou não. O Senhor, ele nos dá essa liberdade. E é por isso que a palavra diz que nós somos libertos do pecado. Então, nós precisamos fazer a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável, porque Deus, ele quer voltar, Jesus quer voltar e ele quer encontrar uma noiva madura. Uma noiva que não se amolda aos padrões deste mundo. Uma noiva que vive debaixo da graça. Uma noiva que não negocia princípios. Uma noiva que não tenta caber em espaços que não se deve ocupar. Eu tentava, mesmo depois de convertida, eu tentava caber em lugares que não me cabiam mais. Eu tentava caber em relacionamentos que não me cabiam mais. Em relacionamentos tóxicos, relacionamentos com narcisistas. Porque a dependente emocional, a mulher que ela é dependente emocional, ela é a vítima perfeita do narcisista. Então nós precisamos estar atentos a isso. A palavra diz, vigiai e orai, para que a gente esteja atento a todo comportamento e o porquê nós estamos tendo aquele comportamento. Buscar a consciência do porquê
nós estamos tendo aquele comportamento. Porque quando muitas mulheres chegam para mim para fazer sessão estratégica, toda semana eu libero sessão estratégica aqui no Instagram, e muitas mulheres chegam sem consciência do que está acontecendo com elas. E é isso que eu trago na mentoria: consciência, liberdade, libertação, cura. Porque quando você enxerga a verdade liberta. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe, tem mulheres que precisam passar por um processo de libertação. Não é só orar e dizer, Senhor, me liberta. É realmente decidir estar liberta. Glória a Deus. A Letícia disse, uma coisa importante do sacrifício de Jesus é que o sacrifício não foi somente para nos salvar, mas para nos libertar. Aleluias, exatamente isso. Muito bom, glória a Deus. E você vai precisar dizer não para algumas portas, para algumas propostas que são até bênção, mas que ainda não é o momento. Essa semana eu ainda não conversei, mas eu vou ter que dizer não para uma porta que se abriu para mim, para o meu marido, mas que é bênção demais, mas que ainda não é o momento. Nós precisamos ser mulheres maduras o suficiente para discernirmos tempos e estações. Precisamos discernir tempos e estações para que a gente tome decisões assertivas. E por isso que nós estamos aqui fazendo o jejum de Esther, porque o jejum de Esther, ele nos traz essa certeza do que o Senhor quer, nos traz clareza, nós conseguimos ouvir a voz de Deus com mais clareza, sabe? Ontem eu falei, Senhor, o Senhor não está falando comigo, eu não estou conseguindo te ouvir de forma clara, eu estou jejuando e eu não estou ouvindo o Senhor falando comigo. É para eu fazer isso aqui ou não? É para eu aceitar ou não? E aí eu cheguei em casa e muitas vezes a gente quer ouvir a voz de Deus de forma audível. E aí eu cheguei em casa, eu coloquei uma pregação da pastora Viviane Martinello e Deus começou a falar comigo através da pregação dela. Às vezes o Senhor quer falar com você através de uma pregação no YouTube. Às vezes o Senhor quer falar com você através da minha vida aqui no Jejum de Esther. Às vezes o Senhor quer falar com você através da Bíblia. Aqui Ele sempre vai falar conosco. Sempre Ele vai falar conosco através da palavra, da sua palavra. E ontem o Senhor falou comigo através da pregação. E aí eu dei pause na pregação para ir ao banheiro e o Senhor falou comigo, agora não é o momento de você pegar essa responsabilidade para você, porque você vai se sobrecarregar. E a palavra diz, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados. Mas tem mulheres pegando responsabilidades para si que não foi Deus que mandou. Tem portas que são uma bênção, mas que não é a estação. Esther não decidiu falar com o rei de imediato. Existia um decreto de morte sobre a vida de todos os hebreus, de todos os israelitas. Mas Esther, ela não foi impulsiva. Sabe, o que eu mais admiro em Esther é que ela não era uma mulher impulsiva. Não era uma mulher que dizia sim. Ela poderia ter dito, Mardoqueu ou Mordecai, eu vou lá falar com o rei agora. Não. Ela falou, olha, a gente vai jejuar e orar por 3 dias. Eu e as minhas servas também jejuaremos para buscar uma direção de Deus. Quando Noé construiu a arca, ele não construiu porque alguém disse para ele, um profeta disse para ele, Noé, constrói a arca aí que o Senhor está mandando tu construir a arca. E aí Noé foi e construiu a arca de qualquer jeito. Não. Noé recebeu instruções de Deus para construir a arca. Então nós precisamos esperar por essas instruções e não esperar sentadinha não, viu, minha irmã? É esperar se movimentando, fazendo jejum, orando, lendo a palavra de Deus, buscando ao Senhor e a porta será aberta. A palavra diz, batei a porta e a porta se abrirá. Então bata a porta, procure, busque. Amém? A Letícia disse assim, ele nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor. Então nós somos livres. O pecado não tem mais poder sobre nós. Então, se continuamos pecando, nós estamos vivendo na antiga natureza, que não pertence mais a nós. Exatamente isso. E a Thalita disse assim, quando fazemos o jejum, ficamos mais sensíveis à voz de Deus em diferentes cenários. Ontem Deus falou comigo através de filme cristão. Exatamente, Deus fala conosco de diversas formas. Amém? Então eu quero declarar sobre a sua vida que você vai ser uma mulher guiada pelo Espírito Santo e não mais dominada pelas suas emoções. Você vai ser uma mulher
que recebe e vive uma identidade de filha de Deus e não mais uma identidade de pornografia, e não mais uma identidade de procrastinação, e não mais uma identidade de compulsão alimentar, de ansiedade, e não mais uma ansiedade de escrava do pecado, de escrava da mentira, de escrava de prostituição, de escrava de dependência emocional, dependência de homens, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Estejam atentas para serem usadas. Estarem sensíveis é para transbordar na vida do outro. Aleluias. Essa minha amiga aqui, ela é cheia do fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. Meu marido entrou, ele acordou agora. Pois um beijo, fiquem com Deus e que o shalom de Deus esteja sobre a tua casa e a tua família. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Glória a Deus. Deus te abençoe.